Você sabe o que é o perdão? Você sabe qual é a integração da palavra perdão no nosso emocional? Como é que funciona no nosso emocional? Perdoar, não perdoar? Por que é tão difícil perdoar uma pessoa ou uma situação que nós vivenciamos na nossa vida? Eu vou te explicar um pouquinho aqui sobre o que acontece na nossa mente para que a gente tenha tanta dificuldade de perdoar uma pessoa. Meu nome é Cristiane, eu sou terapeuta emocional e hoje eu venho falar com você sobre perdão. Então vamos lá. Perdão no dicionário, ele tem dois sentidos, tá? Que enfim vai dar na mesma situação. O primeiro que é uma ação humana de se livrar de uma culpa ou uma ofensa. Se livrar, eu tenho que me livrar de uma culpa, tá? Ou ele é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, de raiva, de tristeza, de ódio, de rancor de uma outra pessoa, que é um sentimento negativo, tá? Então, o que acontece quando acontece uma situação na nossa vida? Eu não sei se você já passou por isso, ou vocês já passaram por isso, de acontecer algo na vida de vocês e a gente pensar assim, mas isso já foi há tanto tempo, eu já esqueci. Mas de vez em quando a gente lembra disso com tristeza, a gente lembra, e às vezes com raiva, às vezes a gente lembra, dá aquela sensação de, nossa, que raiva dessa pessoa. Isso daí acontece porque de verdade nós não conseguimos liberar esse perdão, não conseguimos nos livrar disso. E por que as pessoas falam que é tão fácil? Nas Escrituras Sagradas está relatado em versículos bíblicos falando sobre o perdão, que nós devemos perdoar, não é? Perdoe seu irmão. As pessoas ao nosso redor dizem isso para que a gente possa perdoar pessoas. Então, por que isso é tão difícil de acontecer? Tem tanta gente que fala assim, eu não guardo mágoa. Mas acontece que quando lembra de algumas coisas, está lá aquele sentimento ruim verbelando no coração. Outras pessoas dizem, eu não sou fácil de perdoar. Perdoar para mim é muito difícil. Mas por que isso acontece? Tem um ditado, né, popular que diz assim, que existem 3 coisas na vida da gente, né, que são mais difíceis na nossa vida. Guardar um segredo, perdoar uma pessoa, e a terceira coisa é aproveitar o tempo. Então são 3 coisas mais difíceis na vida de um ser humano. Imagina você ter essas 3 coisas na sua vida e o perdão, perdoar alguém está entre elas, não é? Que é o segredo, o perdão e aproveitar o tempo. Então olha só, por que nós temos essa dificuldade em resolver uma história na nossa vida? E às vezes acontecem determinadas situações que isso são tão fortes na nossa vida, são tão fortes, que nós viemos trazendo do nosso passado determinadas atitudes que elas continuam se repetindo na nossa história, porque nós não conseguimos nos livrar de uma carga emocional que foi nos proporcionada há um tempo, tá? Dentro de um episódio na nossa vida, imagine assim, eu vou tentar guiar vocês para pensar junto comigo, tá? Para pensar agora e imagina uma situação na vida de vocês que trouxe uma tristeza e que você tem dificuldade, às vezes, de lembrar da pessoa ou de perdoar. Para pensar agora nessa situação. Qual foi a situação? Ponto. Tá lá. Imagina esse filme na sua cabeça, tá? Você sabe exatamente o que aconteceu nessa cena, correto? Quando essa cena aconteceu, hoje nem tanto, tá? Mas quando essa cena aconteceu na sua vida, lá atrás, despertou em você sentimentos e sensações que você pode hoje lembrar delas. Se a gente começar a falar sobre a situação, você começa a voltar. Às vezes eu tive situações na minha vida que aconteceram, que me deixou no nível de estresse tão grande, foi algo tão difícil para mim,
que anos depois, quando eu ia contar, me dava um suador. O suador começava por aqui, o coração palpitava e assim, a mão ficava suada, os pés. Por quê? As sensações que eu tive na época que eu passei por esses estresses, eu revivendo aquilo, eu trouxe à minha mente, à minha memória, as mesmas sensações que eu tive. E os estados emocionais que eu tive lá atrás, eu consigo trazer aqui para frente. Então, olha só, quando nós passamos por esses episódios na vida da gente, esses filmes, né? Vamos dizer que sejam filmes, vamos dar o nome de filmes. Esses filmes na nossa vida, nós passamos por esses estresses, a nossa mente, ela guarda o que foi ruim. E muitas vezes nós não queremos falar sobre isso para que a gente possa esquecer, na iminência de achar que se eu não falar no assunto eu vou esquecer, mas não funciona dessa maneira. Quem já teve um furúnculo na vida, aqueles carocinhos inflamados que dão no corpo, que incha muito, fica vermelho, dolorido demais, que você tem que arrancar a pontinha uma pontinha que nasce, espremer, tirar todo o pus dali de dentro para que aquilo pare de doer. Enquanto a gente não espreme aquele furúnculo, tira todo aquele pus daquele local, a gente não para de sentir dor, a gente não deixa de sofrer com aquilo. Então, a mesma coisa está na nossa alma. Eu vou contar uma situação para vocês eu tive na minha infância não, na minha adolescência já. Eu já estava bem grande. Eu tive aquelas, já ouviram falar na época dos 7 furúnculos, que as pessoas têm debaixo do braço, na barriga, no pescoço, na virilha. Eu tive esses negócios tudo, numa época que eram 3, 4 furúnculos que eu tinha que andar com os braços abertos, e aquilo doía ao extremo, e eu não aguentava mais de dor, de tanto que aquele negócio doía. E eu dei nas costas, que eu não conseguia tocar naquele negócio, não conseguia tocar, e a minha irmã, ela dizia assim, a gente precisa tirar isso, e eu falava, não toca porque eu não estou aguentando, e eu ficava deitada porque eu não conseguia. E um dia, ela chegou do trabalho e falou assim, olha irmã, a gente precisa se livrar disso, porque se você não tirar, a gente não sabe para onde isso vai parar. Quando ela levantou a minha blusa, já não tinha um só, eram 2, um do lado do outro, que parece que aquele negócio vai andando, né? E estava inchado demais. Ela falou, olha, tá horrível, a gente precisa tirar isso, eu vou te ajudar. Eu vou colocar a mão em cima, como se eu fosse espremer, e não vou espremer. Você vai empurrar suas costas na direção da minha mão, e a gente vai espremer isso, mas é você quem vai fazer isso. E assim eu fui, eu deitada de bruço, ela pôs a mão e eu fui empurrando as minhas costas à medida que eu aguentava, e aquilo dali foi saindo, e eu queria me livrar daquilo de uma vez, e aí foi quando eu consegui me livrar. Eu tive que fazer, eu não deixei que ela fizesse, eu tive que fazer. Então nós, com o nosso estado emocional, somos a mesma coisa. As pessoas não têm muitas vezes como nos ajudar, mas eu preciso expor, eu preciso colocar para fora, eu preciso limpar aquela ferida para que eu possa ter paz. E muitas vezes nós não fazemos isso. Achamos que se a gente esquecer, se a gente não lembrar, não tocar mais no assunto, isso vai fluir e eu vou acabar esquecendo. Primeiro que nós não vamos esquecer nada na nossa vida, a não ser que nós tenhamos amnésia. Aí nós vamos esquecer. Se nós não podemos esquecer, nós temos que limpar cargas emocionais, precisamos tirar coisas na nossa vida para que a gente possa andar leve. E o perdão faz parte disso. A gente precisa retirar, precisa falar no assunto e limpar. Mas por que isso demora tanto a acontecer? Porque existem várias cargas emocionais que ali aconteceram. Dentro de um filme, né, como eu disse, na nossa vida, nós podemos ter até 24 sensações de sentimentos e cargas emocionais que nos prejudicam na hora que aquele filme está acontecendo. Autoestima baixo, raiva, ódio, tristeza, rancor, raiva, e são 24 sentimentos negativos que nós temos
que nós vivemos no momento que aquela leitura daquele filme está acontecendo na realidade, tá? Naquele episódio. Quando nós lembramos disso, isso pode amenizar, mas nós conseguimos identificar parte desses sentimentos. Eu tenho uma paciente que ela passou por um problema familiar tão grande, tão estressante. Isso já tem 15 anos que ela viveu isso. E quando nós buscamos esse filme que aconteceu na vida dela, ela relatou todos os sentimentos que ela sentiu lá. E quando nós conversamos novamente sobre isso, ela conseguiu identificar que ela ainda sentia todos aqueles sentimentos, toda aquela carga emocional que ela viveu naquela história de vida. Então, por isso, muitas vezes, o perdão é dificultado na nossa vida, porque as cargas emocionais não é só a situação que aconteceu ali, agora eu preciso perdoar. Não, o que foi que aquilo te proporcionou? O que foi que a tua mente guardou? O que foi que o seu inconsciente guardou para que hoje você tivesse até comportamentos que te remetem à história que você viveu? Então nós precisamos limpar essas cargas emocionais, nós precisamos nos livrar dessas cargas emocionais. E muitas vezes uma terapia de conversa não resolve isso. Tem que haver um treinamento na mente, tem que haver uma terapia que faça isso, um exercício mental que você possa pegar essa história que você viveu de uma forma ruim e ressignificar essa história na sua vida. Então, hoje, eu estou falando para você como que é a carga emocional dentro da nossa mente e do nosso psicológico. Como é que isso nos afeta diretamente. Porque os filmes que nós passamos tiveram tanto poder de negativo sobre nós, que nós hoje temos a dificuldade de lembrar daquilo. Mas para que isso possa ser limpo, nós precisamos expor, colocar para fora, falar, trabalhar a nossa mente para que isso seja limpo, para que a gente possa ter sossego. Tá, mas e se eu perdoar, eu vou esquecer? Não. O perdão não quer dizer que você vai esquecer. Como eu disse, nós não temos amnésia para esquecer uma situação, mas nós não vamos ter mais a lembrança do peso que aquele filme teve na nossa vida. Esse vídeo, eu estou te mostrando como é que funciona as cargas emocionais. Como eu te falei, são 24 cargas negativas que nos aprisionam a uma situação. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como é que nós vamos fazer para a gente se livrar dessas cargas emocionais. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como é possível a gente limpar essas cargas emocionais, a gente conseguir liberar isso na nossa vida, não é na vida do outro, tá? O perdão é para liberar a nós, porque o outro às vezes nem sabe o que fez, às vezes não faz ideia da carga emocional que deixou sobre nós, não faz ideia que nós lembramos daquilo que ele fez, às vezes é uma coisa tão inconsciente. Eu tive uma situação na minha vida que eu sofri muito por aquela situação. E assim, julgamentos e medidas, é muito difícil da gente mensurar o sofrimento do outro e o que ele vive, né? Às vezes aquilo que para mim foi uma coisa que me deixou muito triste, para outros passa batido e vice-versa, correto? Comigo aconteceu o seguinte, a minha mãe, a gente sempre fomos de muito humildes, certo? E a minha mãe sempre teve um sonho de ter um carro. Meu pai, quando a gente era criança, o meu pai tinha comprado um Fusca, depois uma Brasília, né, na medida do possível dele, e depois não conseguiu mais comprar um carro. E a minha mãe tinha muita vontade de ter um carro, era uma Fiat Uno. Minha mãe amava uma Fiat Uno, naquelas antigas. A minha mãe já é falecida há 14 anos, infelizmente. E eu tinha o desejo muito grande de dar um carro para minha mãe. Eu fiquei muito feliz em poder dar um carro para minha mãe. Eu vendi um apartamento e parte desse dinheiro eu fui e dei uma entrada no carro. Nem habilitação na época eu tinha, só o meu pai que dirigia. E eu fiquei tão feliz com aquilo que eu cheguei em casa com o carro, ela não sabia, mas eu cheguei com o carro para ela. O carro estava no meu nome, mas eu queria que ela usasse, o meu pai usasse com ela.
E foi maravilhoso, porque ela fez uma festa, ela, sabe, ela ficou maravilhada, aquilo ali me deixou num estado de alegria tão grande. E eu fiquei esperando uma pessoa chegar para também festejar com a gente aquele carro. E essa pessoa, quando chegou, que essa pessoa soube que eu tinha comprado esse carro, essa pessoa jogou um balde de água fria, gelada, de neve, de gelo, de tudo sobre mim. Me amaldiçoou porque eu tinha comprado aquele carro. E disse que não tocava no carro, era a única pessoa que podia dirigir, né? Porque eu não tinha habilitação. E aquilo dali me deixou por anos entristecida, porque era uma pessoa muito querida, que eu achava que ia festejar, até porque a minha mãe estava feliz, né? E assim, por anos eu levei aquilo. E eu dizia assim, eu tenho que esquecer essa história, deixa pra lá. E essa pessoa me amaldiçoou de uma forma que durante anos da minha vida, principalmente financeiramente, essa pessoa me amaldiçoou. E eu vivi anos da minha vida, sempre quando eu tinha uma dificuldade financeira, eu lembrava dessa pessoa. Nossa, fulano me amaldiçoou, caramba, fulano me amaldiçoou, me amaldiçoou. E isso foi criando dentro de mim. Eu dizia assim, não, tem que esquecer essa ideia, tem que esquecer essa história, deixa pra lá. E aquilo dali eu nunca conseguia pensar nessa história de uma forma diferente. Até que com esse autoconhecimento, quando a gente estuda, a gente busca um conhecimento de si mesmo, eu comecei a entender que eu precisava me livrar daquelas cargas emocionais, que naquele momento eu tinha sentido frustração, eu tinha sentido tristeza, raiva, angústia, porque eu imaginava a pessoa falar uma coisa para mim e disse outra. Então eu tive várias sensações ali, que quando eu comecei a lembrar, eu comecei a notar tudo que eu sentia, até o nó na garganta, o frio na barriga que eu senti, eu realmente tive novamente, senti aquele momento quando eu lembrava da situação. E eu fui limpando essas cargas emocionais que aconteceram naquele momento na minha vida. E eu comecei a ressignificar. Quando eu ressignifiquei aquela história para mim, eu coloquei a minha mãe na cena, recebendo o carro com um laço vermelho, aquela pessoa, eu tirei aquela pessoa da cena da minha cabeça, do meu filme, sabe? Eu coloquei uma outra pessoa, eu criei uma história na minha mente tão bonita que hoje eu conto a história de uma forma diferente. Antes me dava vontade de chorar. Então, para vocês verem a importância da gente limpar as cargas emocionais que a gente tem em determinados filmes na nossa vida e ressignificar um novo fim. É como você não se agradar do fim de um filme, você dizer assim, não, eu queria que a história fosse diferente, que esse filme acabasse assim, desse outro jeito. Nós podemos fazer isso. E aqui eu vou deixar para você. É possível a gente perdoar, é possível a gente ressignificar a nossa vida, viver uma nova história e viver feliz, e viver leve. E eu vou te convidar para o próximo vídeo a gente fazer esse exercício junto, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui e não esquece, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa, no próximo vídeo, fazer comigo um exercício para a gente limpar essas cargas emocionais e você se sentir mais leve, tá bom? Obrigada.